Então, voltando aqui, agora a gente vai ter a fala do João Luiz, da grande história do cinema para as histórias de cinema. João, eu vou controlar o tempo, você tem 20 minutos. Aí, 5 minutinhos antes, eu te aviso pelo chat e vou fazer um bilhetinho, assim, igual a Carla fez, que eu achei muito, muito fofo no online esse sistema. Bom, Passa a palavra, João. Obrigada. Então, não começa a contar agora, não. Deixa 2 minutos. Não pode deixar. De agradecimento e não, elogiar essa iniciativa genial de vocês duas. A gente realmente estava querendo fazer isso há muito tempo. Como a Carla falou agora há pouco, que eu cheguei atrasado, né? Do prazer que é isso, entende? E a gente realmente já tinha pensado algumas vezes ao longo também lá do PPG-Com, em organizar coisas assim. Nunca deu, nunca dá. E agora também, repara, eu vou falar muito por mim. Assim, é genial, mas é um momento assim que a gente está super cansado, né? Por mais prazeroso que seja, né? Super. A Carla falou aqui das 800 páginas, né? De trabalho de TCC. Não tenho isso, mas eu estou aqui grudado numa tese, assim, de 534 páginas, esta aqui, em francês, assim, ainda para simplificar mais ainda, a tal da tese em francês, entende? Então você fica assim, eu estou angustiado, mas estou também com um problema hoje, ontem, esses dias, também que de repente está assim, ficou afobado, tá? Mas eu quero estar aqui com vocês. Aí pode começar a contar, Lúcia, essa parte inicial não... Então tem esse nome aqui, eu fiz umas anotações, eu quero, para até me organizar, para ver se eu não passo desses 20 minutos, for ler alguma coisa, outra coisa eu improviso, tá? Então, só para dar uma introdução geral do que é isso, isso é uma pesquisa continuada, primeiro de tudo, tá? Ela não tem data para terminar, ela é uma pesquisa que vem ao longo dos anos, então isso eu acho que é diferente um pouco da média das pesquisas muito focalizadas, muito que a gente tem aqui, tá? Ela parte de um interesse rigorosamente pessoal, né? Eu gostei aqui que o Reinaldo falou da história do tesão, de você gostar do material, né, que você pesquisa e tal. Então, e muito pessoal, né, onde eu me coloco diretamente, muitas vezes como objeto da própria pesquisa, tá? Num processo de autoavaliação e autoanálise, até me colocando aqui nesse interesse, tá? Então, considerado, vamos lá, como o século do cinema, né? O século XX testemunhou a presença dessa forma simultânea de arte e indústria ao redor do mundo, do cinema e dos espaços múltiplos de fruição do cinema, do filme, tanto em capitais como em cidades de pequeno, médio e grande porte. Na nossa amplitude continental, essa expansão marcada primeiro pela curiosidade com as então novas imagens em movimento e em seguida pela paixão por narrativas e pelo culto do espetáculo cinematográfico, incluindo aí seus equipamentos técnicos de fabricação, de produção, de exibição, fruição, vamos chamar assim, além, claro, das narrativas de suas estrelas. Essa expansão também percorreu uma trajetória que partia das cidades-porto, de um imenso litoral para o interior. Tá? Um bom exemplo entre vários, e que eu conheço bem, é o de Pernambuco. Mas, tal qual em outras regiões do país, esse movimento se desenvolve a partir do Recife, no caso de Pernambuco, né? Primeiro com as experiências de exibição itinerante feita por pioneiros viajantes, que percorreram o interior do estado antes de se instalarem os primeiros espaços fixos, as salas fixas de exibição, mesmo com funcionamento temporário. Aqui já vou colocar um parêntese novo, né? Que é exatamente nesse momento agora, né, nos poucos intervalos que a gente tem tido, e muito motivado por uma pesquisa em andamento do professor Rafael de Luna aqui, eu pretendo dar continuidade a essa pesquisa superpondo distribuição com exibição, tá? Eu digo aqui essa referência ao Rafael porque há uma semana atrás, uns dias atrás, houve uma ótima exposição sobre a questão da distribuição lá no início do século,
tá? Então, eu quero superpor, pensando nessa geografia que eu estou citando aqui, distribuição com exibição no quadro teórico investigativo que revisa a história do cinema brasileiro e que seria, na verdade, isso eu já havia pensado um pouco lá atrás, mas agora acho que vai ganhar um impulso. Isso seria apresentado no nosso GT da Socine, caso tivesse sido realizado em Foz do Iguaçu, né, se essa pandemia não tivesse alterado tudo. Que a circulação e distribuição de filmes pelas cidades às margens do Rio Paraná, tá? Eu vou falar que são várias, é uma pesquisa, de novo, grande, muito grande, um universo grande, que se desdobra, vamos chamar de subpesquisas, não sei como é, tá? Pode ser isso. Essas cidades à margem do Rio Paraná, que não vinham por terra, os filmes não chegavam por terra, chegavam por água, partindo do estuário do Rio da Prata, em Buenos Aires. Inclusive, não vinham de cidades brasileiras. Iam para cidades brasileiras, mas vinham de Buenos Aires, ali pela bacia do Rio da Prata, como Corumbá. Exatamente a cidade que eu conheci, tem a ver com um evento que foi realizado, se não me engano, em 2006, 2007, eu ia checar essa data ontem, mas não consegui, onde eu participei ao lado do Gustavo Dal, da Vera Zaverucha e do Nilson Rodrigues, que então ocupavam um cargo na direção da Ancine. E a gente fez uma já dessas buscas arqueológicas em busca do cinema perdido, numas ruínas de um antigo cinema na cidade de Corumbá, tá? Bom, essa pesquisa que aqui se apresenta, que eu estou apresentando para vocês, ela se insere inteiramente num campo razoavelmente novo dos chamados estudos cinematográficos. Ou seja, dentro de um movimento também transnacional que propõe uma revisão do olhar hegemônico da grande história do cinema. Aí vem o título que a Lúcia queria saber por que essa história de grande para as histórias de cinema, né? Da grande história do cinema, no sentido de descentralizar o foco mais tradicional dos estudos sobre a produção de filmes e seus diretores, autores, né? É uma formação da qual eu venho, eu falo, inclusive, um pouco desse palanque, a minha formação toda veio em cima dessa grande história do cinema, né? Mas um deslocamento por uma valorização, no caso aqui, do estudo do espaço de exibição cinematográfica e sua articulação com a fruição fílmica. Então, o movimento implica a experiência pessoal, afetiva e sensorial, e os desdobramentos relativos ao espaço de exibição, com sua interação coletiva e espectatorial, em sua diversidade social, cultural, geográfica, identitária, etc. Tá? Ou seja, o esforço aqui se faz, mesmo dentro do campo maior da pesquisa histórica, buscar um deslocamento da tradicional história do cinema, com H e C maiúsculos, para as micro-histórias de cinema. Tá? Eu estou falando aqui também de uma perspectiva de uma chamada nova história do cinema, tá? E eu queria citar nomes que, na verdade, começaram essa revisão nos Estados Unidos já na segunda metade dos anos 70, como meus ex-colegas de doutorado, Tom Gunning e Charlie Musser, e também outros conhecidos mais tarde, como Richard Allen, Douglas Gomery, o canadense André Goudreau, e bem mais recentemente, os europeus, como Daniel Bilterheist, com quem eu tenho tido contato, Philip Mears, a Daniela Treveri e o grupo do Homer, que foi trazido aqui pela nossa colega Thalita Ferraz. Tá? Seguindo esse objetivo maior, a pesquisa se desdobra em interesses locais e regionais pelo histórico e situação de salas de cinema no Rio e também em outros locais visitados, como, já dito aqui, Pernambuco, Recife e parte do Sertão, João Pessoa, Porto Alegre, vejam as cidades. Cidades que, de certa forma, entraram nesse mapa por conta do seminário temático da Socine, dedicado ao tema e que venho desenvolvendo há 4 anos. Para além da originalidade e urgência desse tema, diante das rápidas transformações tecnológicas e dos modos de ver na passagem deste mais próximo entre séculos, século XX e século XXI,
com a experiência cinematográfica em salas de cinema sendo rapidamente substituída por uma nova cultura das telas, do computador aos celulares, entre muitas outras formas de exposição e consumo hoje do audiovisual, essa pesquisa pretende contribuir para ampliar o nosso conhecimento de diferentes modos de ver e das práticas de espectatorialidade ou expectação cinematográfica, de ida ao cinema em cenários e geolocalizações bastante variadas. Ou seja, num âmbito mais amplo, estamos aqui lidando com mudanças socioculturais que afetaram e afetam essa que já foi considerada no século passado a maior diversão, né? Mudanças nos padrões sociais, identidades, com mudança nos padrões de consumo, o papel do cinema no cotidiano das pessoas, o ambiente físico de recepção, o cinema enquanto espaço público, são temas, repare, isso vai abrindo, são temas que abrem esse leque imenso, né? E aí amplia também um pouco da metodologia, foi tocada aqui na primeira parte, uma história, aí vem H maiúsculo de novo, feita de diferentes histórias, que eu vou estar superpondo, né, essa grande história, com as diferentes histórias que envolvem público, hábitos, tecnologias, arquiteturas. Por exemplo, a passagem da arquitetura eclética para o Art Deco é um movimento importante que vai acontecer ali no final dos anos 20, ao longo dos anos 30, com força na segunda metade dos anos 30 até os anos 40, né? Por exemplo, ali em Pernambuco, eu lembro que a gente tem exemplos pelo Brasil inteiro, né? Do Cine Guarani de Triunfo para o Art Deco sertanejo, por exemplo. Só um detalhe, né? Que é ostensivo e orgulhosamente exibido, por exemplo, como um ícone da modernidade trazida pelo cinema no Cine São José, da cidade de Afogados de Ingazeira, e também num cinema de São José do Egito, é uma cidade do sertão pernambucano. Tá? Aqui a gente está sempre trabalhando muito colado, né, com arquitetura, né, no caso de uma pesquisa pioneira que eu fiz ali no final dos anos 70, início dos anos 70, trabalhando junto com uma arquiteta, grande amiga. Aqui, esse trecho que eu estou citando aqui, que eu estou falando, tem a ver com a presença e a ligação com uma arquiteta de Pernambuco chamada Kate Saraiva, que eu acho que vocês conhecem. Ou seja, essas histórias de cinemas cheias de sabor também e, digamos, inevitavelmente, eu acho um traço nostálgico, né? Como o da expectativa e o suspense, no caso, uma dessas histórias, em torno da chegada dos rolos de filme de 35mm para exibições programadas com horários. Eu vinha de ônibus, agora pensando essa história dos barcos ali entrando pelo rio, pelo estuário do Prata e subindo o Rio Paraná para chegar até Corumbá e outras cidades, enfim. Essa pesquisa tem também como objetivo intrínseco a ela, de forma bem esparsa, faz parte dela, é colada a ela, faz parte da pesquisa do pesquisador também, né? Eu não sou pesquisador colecionador, mas eu acho importante, por exemplo, o recolhimento de fragmentos valiosos de memória oral, repara, objeto oral, né? Uma memória não física, né? Mas também iconográfica dessas salas de cinema, fotografias, anúncios, notícias, depoimentos de projecionistas, frequentadores, cinéfilos, exibidores, familiares, arquitetos, construtores dos prédios, fornecedores de mobiliário, por exemplo, e equipamentos, etc., promovendo o resgate de depoimentos de frequentadores das salas e suas sensações e lembranças afetivas que construíram sociabilidade, comunidades, cinefilia, né? A formação de uma cultura fidelizada de fãs, né? Um outro exemplo que me chama a atenção, que é algo que eu acho que precisa ser estudado aqui, é, de repente, lá em Pernambuco, no sertão de Pernambuco, o grande sucesso dos filmes que vinham lá do sul, de um Teixeirinha. Imagina, são realidades muito diferentes. O Rio Grande do Sul, interior lá, gaúcho, né, dos Pampas, ali, de repente o Teixeirinha, um grande sucesso nesses cinemas lá do interior de Pernambuco e certamente do Brasil, a gente sabe disso. Então, isso cria questões interessantes que podem ser trazidas daí. Bom,
Eu acho que eu já estou... Como é que está o tempo, Lúcia? Porque eu já vou me encaminhar para o finalzinho. Você tem ainda, João, algum tempinho. Você tem mais 7 minutos. Tá bom. Eu quero falar um pouquinho, então, quer dizer, já de resultados até da pesquisa, né, de resultados práticos, resultados prometidos por essa pesquisa, tá? Assim, em primeiro lugar, eu acho que além do ST, do Seminário Temático da Socini, que já vai para o seu 5º ano agora, né, nesse ano que entra, a gente deve ficar mais 2. Imagino que mais 2 eu acho que é o suficiente para um seminário temático. Já rendeu muito, já produziu muita coisa, tá? Então, além desse ST, com apresentações variadas e muito ricas em torno de temas correlatos, né, incluindo aqui, quem acompanha o Socini, a realização de pré-Socini. A gente tem ido nesses 3 últimos anos, antes, 2, 3, às vezes 4 dias antes, né? Aqui eu estou olhando agora rapidinho aqui, está o Vinícius ali, tem outros que já, o próprio Rafael, e outros que eu só consigo ver aqui 18 pessoas aqui na minha tela. Então, imagino que tenha mais. Eu olhando aqui, não sei quantas, tem 49 pessoas ouvindo aqui. Certamente outras que estão aqui também puderam participar desses pré-socines, né? Eu acho que a realização disso indica, por exemplo, o enorme interesse que esse tema tem despertado, né? A gente sabe disso, internacionalmente é um tema que está numa pauta mais próxima, né, do nosso tempo, tá? Apesar de lidar com as coisas do passado e relacionar passado com o presente, mas enfim, essa pesquisa também já produziu um texto, por exemplo, um texto sobre a chegada do cinerama no Brasil. Outra vertente desse leque é grande, né? Com uma análise, nesse caso, a análise de uma sequência do 3º filme produzido pelo Cinerama, nesse sistema pioneiro, né, de telas amplas, o filme chamava-se As 7 Maravilhas do Mundo, e tem uma sequência passada no Rio de Janeiro. Foi publicado em parte aqui no Brasil, e aí há 2 anos atrás foi publicada uma versão mais completa no exterior desse trabalho, que é uma vertente desse trabalho, dessa pesquisa. No caso, a chegada dos sistemas panorâmicos no Brasil e a relação com as salas. Como é que se deu isso? O advento, por exemplo, do widescreen, né, das telas panorâmicas aqui. Uma subpesquisa, outra, paralela, que está dando resultado, ainda está quase chegando. Final a gente nunca diz, né, que a gente nunca chega ao final de nada, eu acho. Mas uma pesquisa que eu acho também, que eu estou curtindo muito e estou gostando de fazer, que me levou ao México o ano passado, é uma pesquisa paralela dentro desse campo sobre a história e o significado do cinema azteca no Rio de Janeiro, para a divulgação da cinematografia mexicana no Rio e no Brasil, né? Está em vias de finalização de um grande ensaio sobre essa história aí. E também eu queria colocar aqui 2 consultorias que estão sendo, uma já foi realizada, a outra está em andamento, para 2 projetos, 2 projetos também de Pernambuco. Tá? É uma pesquisa que foi vencedora de um edital da Secretaria de Cultura de Pernambuco, voltada para 16 cinemas do sertão do Pajeú, tá, em Pernambuco, que vai ser publicada agora, em 2021. Então, fiz lá uma consultoria, fui lá passar 3 dias fazendo uma oficina, um workshop, né, sobre questões que estão apresentadas aqui. E tem também, digamos, uma assessoria, ela começou formal, ela agora está mais informal, né, que envolve um documentário, ensaio sobre esse tema, sobre salas de cinema, que está dirigido pelo Kleber Mendonça Filho, lá em Pernambuco, né? Está em produção isso. E também queria citar, o Christian falou aqui agora há pouco, né, uma disciplina oferecida no 2º semestre do ano passado, aqui no PPG Cine, também aberta para graduação. Essa foi mais voltada para essa questão, né, desse formato das telas grandes e para o que eu estou chamando também de realismo imersivo, né, que tem a ver com essa história do cinerama e com outros formatos também. E também um pouco mais atrás, né, como eu disse, essa pesquisa ela é
digamos, é um progresso, eu chamaria de um progresso interminável isso, né? Também num curso que eu dei com o Rafael, a gente já dividiu uma disciplina há uns 4 ou 5 anos atrás, talvez, voltada para essa questão, tá? Também na pós-graduação e sempre aberta para graduação. Então, eu acho que é isso. Eu queria, se tiver mais 2 minutos, eu queria falar mais 2, Sim. Que ontem eu recebi, a gente falou, voltando a perguntas que foram faladas aqui um pouco antes, quando eu entrei, eu recebi um material brilhante, brilhante. Eu comecei a olhar, assim, 44 páginas e não consegui parar. Tive que parar por conta aqui dessa tese francesa aqui. Mas é um material, falou-se aqui de resistência. Eu acho que eu mandei para o Rafael, mandei para não sei mais para quem, mas eu estou lembrando aqui, mandei para o Reinaldo, que eu sei que estão trabalhando com essa questão do cinema brasileiro, agora foi falado resistência, mas o Fabiano, não sei se eu mandei para o Fabiano, e para o Maurício, mas se não eu vou mandar agora, ou para todo mundo, tá? Que é um curso que o Adalberto Miller, colega nosso de letras, a ideia é boa, deu o ano passado, acho que foi esse ano, sobre música popular brasileira, MPB e resistência. Juntava Caetano Veloso com Chico Buarque. Tá? Eu comecei a ler isso ontem e não conseguia parar, de tão bom que é. Então eu vou passar, isso tá... e a ideia é que isso foi publicado em formato de e-book por uma editora muito boa, vocês vão ver pelo trabalho, de Brasília. Então ele se colocou assim também um pouco aberto. Comecei a falar do que eu achei do trabalho e tal, perguntei dessa editora, ele falou, eu posso colocar vocês em contato. É muito interessante, principalmente para questões dessas disciplinas que a gente dá em pós, como essa que eu dei o ano passado, e de repente vem um conjunto bom, interessante, que dá para a gente editar e botar isso, não virar apenas palavras ao vento, tá? Então, terminei, Lúcia. Obrigado aí para vocês. Obrigada, João. Vamos, então, agora passar a palavra para a Mari, que colocou o título Excesso e Atrações no Audiovisual Contemporâneo. Oi, Mari, gente. te aviso também quando estiver falando. Tá, mas me dá 2 minutinhos também de café com leite. Só para falar uma coisa, assim, para além de agradecer... assim, de novo, da felicidade de estar aqui ouvindo, porque eu fiquei nostálgica quando acabou ontem e hoje também um pouco, porque eu fiquei lembrando, assim, muitos dos professores que estão vendo aqui a gente foi colega de uma maneira intermitente no mestrado e no doutorado, e aí eu fiquei lembrando, assim, o quanto que eu aprendi com eles, assim, no processo, nesse tipo de coisa, mas também da gente, enfim, conversar junto, uma conversa assim meio informal também, né? E aí eu fiquei lembrando e de aprender também um monte de novo. Então, assim, fiquei super feliz de ter voltado a uma postura e a um estado de espírito e de aprendizado, assim, que a gente tinha quando fazia mestrado e doutorado, que depois que a gente entra numa vida massacrante de burocracias e enfim, e que a gente parece que é desviado desse trabalho, do que é o que a gente tem tesão, e do que a gente consegue aprender, do que a gente consegue, enfim, compartilhar, né? Então, fiquei muito feliz. Obrigada, Lúcia, obrigada, Carla, e espero que isso continue em várias instâncias e amplamente também, né? Assim, eu acho que a ideia do Christian foi muito importante mesmo, né? Da gente ampliar e tudo. Então, fico feliz. Agora pode conta meu tempo aí. Bom, o que eu pensei em apresentar aqui tem muito a ver com as discussões que a gente está fazendo no grupo de pesquisa, que é o NEX, que é o Núcleo de Estudos de Acesso nas Narrativas Audiovisuais. Eu vou botar aqui no chat o blog do NEX para vocês acompanharem. Peraí, que eu vou fazer tudo. Acompanharem, se quiser, os encontros, está totalmente aberto, né? O objetivo, na verdade, do núcleo, do grupo, e aí eu vou linkar com as minhas trajetórias de pesquisa, mas assim, é do grupo, né?
é a gente pensar um pouco essas relações entre os corpos mobilizados pelo cinema e no cinema, sabe? No cinema e no audiovisual. E essa relação entre corpos, né? Eu acho que isso, na verdade, tem sido a grande preocupação, assim. Conectar sempre uma dimensão estética com uma dimensão política. Então, a gente parte dessa interconexão mesmo, constantemente, né? De buscar no corpo fílmico uma implicação, um convite que é sensorial para o corpo do espectador, para o corpo espectatorial, e que também é mobilizado pelos corpos que estão na tela, né? E essa relação entre a política e a estética se dá nessa corporificação também, assim, numa espécie de presentificação, assim, num incorporar literalmente, assim, porque não são corpos quaisquer, não tem, né, tem texturas, volumes, gestos, coreografias que trazem toda uma dimensão, trazem toda uma historicidade impregnada, assim, que é um conceito que a gente tem trabalhado, que eu gosto muito, que é um conceito da Sarah Ahmed, né? É como se estivesse pegada no corpo, tem toda uma historicidade pegada no corpo, e é isso que a gente é com isso que a gente se relaciona, né? Então, pensar também essa relação entre sensações e sentidos, entre o processo de construção de conhecimento que se dá a partir do corpo. O corpo não é uma mera representação, né? O corpo é ponto de partida teórico, ponto de partida metodológico, e isso tem implicações assim, bem radicais, eu acho, né? Tudo isso começou, na verdade, com a ideia de excesso, e o excesso acabou sendo um conceito assim, denominador comum, mas a partir dele se explodiu, né? Se espraiou. E começou com essa ideia de excesso por conta da formulação da Linda Williams, num textinho em 91, em que ela vai identificar os tais gêneros do corpo, em que ela vai identificar no melodrama, na pornografia e no horror, e esses três gêneros têm o excesso como denominador comum, esse tipo de convite mesmo sensorial a uma reação que é de uma mímese nervosa, né? Que é de uma mímese que se dá a partir da reação corporal também frente aos filmes. E como esses gêneros, pensando a historiografia do cinema, acabaram, ou pensando uma certa tradição até de cinefilia, acabaram muitas vezes sendo pejorativamente desconsiderados mesmo por uma relação com uma matriz popular, né? Mas aí a gente, na verdade, foi explodindo um pouco essa ideia. A gente saiu, e as minhas pesquisas começaram daí, né? Começaram do melodrama, começaram da pornografia. Eu ainda continuo totalmente imersa no melodrama, ainda continuo totalmente imersa na pornografia, mas também explodindo a tradição do gênero especificamente, assim, por conta desse pensamento maior, que eu acho que tem dois vieses que são interessantes, assim, que a gente tem discutido no grupo e que tem me interessado, e eu quero falar um pouco mais sobre isso. Um primeiro viés, um primeiro caminho, assim, que vai dessa expansão, é mapear um campo teórico que problematiza a tradição das teorias de representação e de uma análise fílmica que está calcada na metodologia. Problematiza, não é uma questão de abandonar isso, dizer isso não serve mais, não, mas é uma questão de problematizar e fazer essa ampliação, que eu acho que tem sido a tônica da conversa de hoje, né, em vários sentidos, né? E pensar também, principalmente, por conta disso, a gente tem mergulhado nas chamadas teorias do afeto e das sensações, e eu sei que o afeto, assim como o corpo, acaba sendo um termo muito que já está num certo uso quase desmobilizador, né? Virou tá num certo modismo falar de afeto e falar de corpo, né? Porque, afinal de contas, afeto e corpo também se prestam a uma cooptação capitalista neoliberal de exaltação ao hiperindividualismo, e é fato, né? Mas eu acho que é importante a gente não deixar essas palavras que são fortes e que têm uma implicação teórico-metodológica caírem ou se esgarçarem nesse modismo. E o Next tem tentado buscar uma bibliografia em que, de fato, vai pensar, no diálogo com o campo do cinema, vai, de fato, mergulhar isso para além de um uso, assim, não só de um uso senso comum, mas principalmente de um uso em que fique só numa exaltação da hiperindividuação, sabe?
mas na verdade que tragam uma problematização política em relação a isso. Então a gente tem trabalhado muito com autoras como a Vivian Sobchak, que eu acho que tem uma envergadura nesse sentido, autoras como a Sara Ahmed, que eu já citei também, principalmente por uma discussão que ela vai fazer a partir de uma ideia de uma economia afetiva, né, chama a política cultural das emoções, de Cultural Politics of Emotions. A gente vai trabalhar muito também com um autor chamado José Esteban Munhoz, uma ideia de desidentificação, né, de pensar processos de desidentificação como resistência, que é outra palavra, gasto também, né, porque todas essas coisas são cooptadas pelo capitalismo e a gente precisa, na verdade, estar lidando com essa tensão, né, o tempo inteiro, cada vez mais, né? Bom, o segundo movimento tem a ver numa investida da gente consolidar a ideia de excesso como uma categoria estética, né? Então, assim, não só pensar o excesso como algo que é para ser, né, o que está descartado no filme, o que é assédio, mas pensar ele como uma operação, né, estratégica dentro dos filmes, dentro do audiovisual, e que é muito marcante no audiovisual contemporâneo e que tem a ver com essa convocação sensorial entre os corpos, né? Esse corpo que está na tela, o corpo fílmico, e essa formulação do corpo fílmico, corpo cinemático, é uma formulação que está na Vivian Sobchak e que está no Steven Chaviro, né? E pensar esse corpo espectatorial, né? Então, essa interconexão, essa relação de reversibilidade, é um outro termo também muito usado, entre eles, né? E aí meu caso específico, né, pensar uma permanência de um regime expressivo das atrações, né? Em que tem a ver aí com uma discussão de pensar essa permanência inspirada pela ideia de cinema de atrações do Tom Gunning, né, e do André Ludor, mas principalmente nas formulações do Tom Gunning, uma permanência desse regime, né, que eu tenho chamado desse regime expressivo das atrações, que são dinâmicas que têm a ver com espectatorialidade, né, que tem a ver com o corpo fílmico, mas tem a ver com situações de espectatorialidade também, e que estão implicadas e totalmente pautadas nas relações entre sensações e performance, né, no vídeo. E que esse regime expressivo das atrações, ele coexiste, ele está interconectado com o regime narrativo, né? Eu estou entendendo o regime narrativo como essa dimensão clássica do storytelling mesmo, né? Então, aí eu vou pegar o termo do Gunning, essa ideia do storytelling e o regime da mostração das performances, né? Que, enfim, eu vou tentar aqui explicar um pouquinho muito rapidamente, né? O que são essas duas coisas, o que é o excesso como categoria estética e o que é esse regime expressivo das atrações. Mas, assim, pensando nesses dois movimentos, eu estou há um tempão, na verdade, desde 2018, tentando escrever um livro que já teve vários nomes. A Lúcia acompanhou uma primeira versão da estrutura dele lá em 2018, lá na USP, e um dos nomes era o título da comunicação que eu dei hoje, mas depois eu decidi mudar o nome, e o nome atual dele chama Livro dos Excessos, que eu acho melhor. Então, e eu estou tentando escrever, mas depois eu fui capturada pelo mundo burocrático, que a gente fica meio infértil, essa aqui é a verdade, e eu não consegui mais escrever, mas vai sair, tá? Algum dia vai sair, né? E o que eu queria fazer hoje era, primeiro, apresentar muito rapidamente essa discussão do excesso do regime de atrações, e eu queria dar um certo spoiler, que era o que eu já tenho descrito, né? Era ler as 3 primeiras páginas da minha introdução, que já está pronta do livro. Mas eu não sei se eu vou ler aqui com vocês, não, mas, enfim, vamos ver. Eu vou mostrar aí, depois a gente vê. E mostrar um pouco a estrutura. Porque a estrutura atual do livro, que é a que está mais fechada, que é a que vai ficar provavelmente, ela diz muito sobre esse caminho, né, dessas relações, assim, e que tipo de filme que eu quero trabalhar, ou que alguns eu já escrevi sobre, mas aí precisa voltar, né? Antes de entrar nisso, de fazer essa mostração da estrutura, né, eu fiz recentemente uma live no Socine em Casa, junto com outras pessoas que frequentam o NEX, que chamou Labirintos do Excesso.
e aí eu vou botar aqui o link, porque basicamente toda uma discussão de sistematização dessa ideia do excesso como categoria estética está lá nessa live. Estava eu, o Erli Vieira Júnior, que inclusive fez o pós-doc com a gente aqui no PPGC, né, professor lá da Federal do Espírito Santo, e a Érica Sarmê, que foi me orientando na graduação e no mestrado, e agora é orientando da Esté na USP no doutorado. Enfim, e a gente fez uma live que um pouco sintetizou as últimas discussões do grupo, né, na verdade. Uma das coisas que a gente discutiu assim, nessa live foi a ideia de que o excesso diz respeito a formas de exacerbação e intensificação do próprio corpo fílmico, né? Seus elementos materiais, como se esses elementos materiais do corpo fílmico estivessem num primeiro plano, assim, estivesse ali convocando a gente, né? Convocando o corpo da gente, o espectador, né? Como se todos esses elementos desse tecido fílmico, aí a gente fala de sonoridades, visualidades, coreografias gestuais dos corpos em cena, aí tem toda uma série de elementos que a gente precisa prestar atenção, que são para além do que é tradicional, o que a gente presta atenção na tradição de análise fílmica narratológica, né? Que é desenvolvimento de trama, personagem, construção de personagem, mas tem outros elementos que a gente também tem que prestar atenção, né? E são esses elementos que, na verdade, dizem respeito a essa condução do excesso, a exacerbação e intensificação desses elementos, né? Como se eles estivessem à flor da pele, se dirigindo ao aparato sensorial e corpóreo dos espectadores. E aí a gente precisa linkar isso com aquela ideia de que esse aparato sensorial e corpóreo é construção de conhecimento, é construção de saber, é construção de sentido e significado, que não passa por uma lógica racional da representação, mas está em reversibilidade. Reversibilidade é um termo muito usado dentro do campo da fenomenologia do cinema, para a gente pensar essa relação de que uma coisa passa pela outra e se reverte na outra, né? Então, é uma interconexão fluida, eu gosto dessa palavra, assim, dessa expressão. É uma interconexão fluida entre racionalidade e emoção, entre corpo e mente, entre sensações e sensações, significados, enfim. Então, o processo tem a ver com isso, né? O processo de relação política, relação de entendimento, de conhecimento frente os objetos, as narrativas, elas têm a ver com isso, né? E analisar, colocar também isso em primeiro plano, né? A ideia dessa construção do excesso, como essa exacerbação e intensificação do próprio corpo fílmico, tem a ver com o entendimento de uma centralidade do corpo dentro do contemporâneo, né? E aí eu acho que isso é uma coisa que o Jurandir Freire Costa vai analisar como uma espécie de cultura somática, vinculada à moral de espetáculo, é o termo dele, que o Christopher Tucker, que é um teórico alemão, vai analisar como uma mudança de paradigma, que é o paradigma das sensações, assim. Isso a gente pode conversar depois melhor. Mas a minha formulação, a minha proposta de excesso tem a ver com estruturar os corpos em cena e, portanto, o próprio corpo fílmico, de modo a capturar e a falar o corpo espectatorial através de dois efeitos de reiteração e de saturação. Efeitos de reiteração ou efeitos de saturação, né? E essa noção, né, tem a ver, então, com uma ideia de um excesso que se dá por reiteração, onde essa intensificação do corpo fílmico vai singularizar, vai sobredramatizar símbolos que estão afinados com o regime narrativo, ou seja, eles reiteram o regime narrativo, eles reiteram que está consolidado ali no plano da narrativa, né? Que é o que, por exemplo, os gêneros do corpo fazem normalmente, tradicionalmente. No melodrama, na pornografia, a gente está vendo sempre uma reiteração de toda uma gama de sentidos de morais que estão sendo, né, ali também trabalhados do ponto de vista narrativo. Mas também tem um excesso por saturação, que é um excesso onde esse corpo fílmico exacerbado, intensificado, ele vai provocar uma tensão, uma força disruptiva. Tem um teórico que chama uma força disruptiva e vulcânica, beleza, Lúcia, que, na verdade, vai provocar uma tensão com o que está colocado no regime da narrativa, né? E é nesse excesso por saturação que eu tenho falado que se instala uma reconvocação do regime expressivo das atrações.
Porque dentro da lógica das atrações, né, era isso, era pensar que aquele regime narrativo, aquele princípio da contação da história, ele quase fica em segundo plano em função de uma exibição, de um exibicionismo dos corpos em tela, mas do próprio aparato fílmico. E aí é como se a gente entrasse num outro fluxo, né? Num outro fluxo de relação com as imagens, de relação sensorial com as imagens, né? Esses dois regimes das atrações da narrativa, eles não são opostos, eles podem coexistir, eles podem entrar numa relação de interconexão fluida, e se a gente pensar o audiovisual contemporâneo, eles usualmente entram mesmo, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é como esse regime expressivo das atrações cria uma força de tensão, muitas vezes, né, pensando essa ideia de excesso por saturação, cria uma força de tensão aí com o regime narrativo. E aí a gente pode pensar, esse é o ponto para mim, né? Pensar como que toda uma dimensão política, e aí a gente pode falar em termos de pensar politicamente tensões e dissidências a partir desse regime sensorial, a partir desse regime expressivo das atrações, assim, colocando em tensão toda uma ordem de moralidade que muitas vezes a narrativa pode trazer. E eu acho que é essa produção de dissenso de tensão que me interessa, e como essa produção de dissenso de tensão, ela traz aí um choque, né, e uma espécie de questionamento nessa economia política, nessa economia afetiva, né, como diz lá a Sara Ahmed. Eu vou compartilhar aqui só a estrutura do livro, para vocês terem uma certa ideia, assim, e falar um pouquinho dessa ideia de historicidade impregnada, então, a estrutura do livro dos excessos. Na introdução, eu não vejo mais vocês, então vocês me dão um alerta sonoro aqui, tá? Na introdução, eu vou falando de que eu venho desse lugar da análise fílmica, de base narratológica e de base de estudos de representação, né? De olhar para isso, e que, na verdade, tem um pouco essa ideia desse bom toque de hermenêutica, de um desejo de explicar através da interpretação, né? E que eu venho desse lugar, né? Então, o caminho desse livro, do livro dos excessos, é, de certa maneira, fazer uma revisão que eu tenho feito junto com os filmes e com uma teoria, né? Em direção a um outro lugar de análise, um outro lugar de teoria, né? Aí eu falo que no princípio era o melodrama, porque no princípio era o melodrama mesmo, né? Que eu fui aplicada ao melodrama pelo Maurício, isso precisa ser dito, eu digo isso sempre. E foi, na verdade, o melodrama que me despertou, né, para esse deslocamento, né? Depois a pornografia, enfim, eu quero chegar na estrutura, tá? Peraí. Bom, talvez isso aqui seja bom falar, assim, né? Essa questão da importância, né, desse jogo no corpo em cena, o corpo filme e o corpo experimental são intensificados nesse jogo de reversibilidade entre estética e política, né? E de Sobchak, que eu acho que é interessante para a gente pensar essa dimensão política dessa atualização do regime expressivo das alterações e do excesso por saturação, essa dimensão do sujeito sinestésico, como a Sobchak vai falar, né, da gente pensar que a experiência e o conhecimento, o próprio processo cognitivo se dá nessa apreensão total sensorial. A gente não olha só com os olhos, a gente não escuta só com os ouvidos, e aí a gente pensar na nossa experiência mesmo cotidiana, né? Muitas vezes a gente escuta o som e ele bate no nosso estômago, né? Isso é o sujeito sinestésico. E da Ahmed, que eu acho que é muito importante, né, é recuperar essa dimensão de uma economia afetiva, de uma circulação constante e desigual de afetos e emoções que impregna as nossas ações e reações frente aos corpos e os objetos. E essa economia afetiva que muitas vezes impregna a nossa relação com o cinema mesmo, né? E é isso que eu quero ver nos filmes. Aí eu vou baixar aqui. A estrutura está mais ou menos assim. Primeira parte, excesso de gêneros do corpo, os poderes da reiteração. Eu quero voltar a discutir melodrama e pornografia dentro do cinema contemporâneo. Eu estou tentando me localizar mais no cinema
brasileiro e latino, mas tem aqui um filme como O Algo a Romper, que é um filme sueco, que eu já trabalhei com ele e vou retomar. Então, pensar essa relação, né, desse melodrama brasileiro, né, nesses filmes, Desvio, Esse Amor que Nos Consome, Vida Invisível, Prazo Futuro, Amor Plástico, Barulho, Algo a Romper e Corpo Elétrico. E a dimensão pornográfica, né, no Tinta Bruta, no Corpo Elétrico, Latifúndio, Uma Paciência Selvagem, que é um filme que está praticamente pronto. Esses dois é da Érica Sarney, Nova Dubai e As Filhas do Fogo. Alguns deles eu já escrevi sobre, né? E aqui a ideia é pensar um pouco essa relação do excesso dentro de uma politização, né? Dentro de uma ideia de uma tensão política que está presente nos filmes, olhando essa dimensão de coreografias, de gestos, né? Olhando focando nessa dimensão, nesse tipo de materialidade na análise, né? O que também me liberta um pouco de pensar que fazer análise de filme, que é fazer análise do filme inteiro, né? Às vezes a gente pode concentrar numa passagem, numa cena, porque é isso que sobressai, né? Dentro dessa relação estético-política do corpo a corpo com as imagens, né? A segunda parte é esses poderes da saturação, em que aí é pensar e concentrar principalmente nessas inserções de performances, e aí é onde o regime das atrações de fato se atualiza, né? Então, pensar aí no Pendular, Mate-me, por favor, Vento Seco, que é o filme recente do Daniel Nolasco, a Mário Caena, A Festa e os Cães, que são filmes do Leonardo Moura Mateus, né? Então, pensar essa relação das atrações sonoras, o Negrume, e depois pensar essa ideia das atrações testemunhais no Aerotel Cambridge e nos Silêncios. E principalmente como que no Aerotel Cambridge e nos Silêncios você tem um momento em que parece que todo o regime narrativo se suspende, né, para uma performance dos testemunhos, e que aí é onde a relação entre realidade, documentário e o filme se borra de uma maneira muito mais intensa. Deixa eu voltar. De uma maneira muito mais intensa, em que esses testemunhos eles estão para além de estão para além de um conhecimento ou de uma história ou de uma vivência. Tem um valor afetivo, sensorial do ato de testemunhar, né? E eu acho que está muito presente, se a gente lembrar dos Silêncios, isso é muito forte, né? No momento ali que você tem uma roda de reparação, eu não sei quem já viu esse filme, né? Então, era um pouco isso. A ideia, por exemplo, para pensar a primeira parte das performances, eu fico lembrando de um filme como Pendular, por exemplo. Vou terminar só com esse comentário ao Pendular, né? Um filme como Pendular, por exemplo, da Júlia Murat, onde você tem uma relação... o filme ele vai construindo no regime narrativo toda uma relação de tensões e disputas com um casal heterossexual, cisgênero, tá? E os dois artistas, né? E aí, no âmbito da narrativa, ele vai construindo uma série de polaridades entre eles, né? Mas o que me interessa nesse filme são as performances de dança, né, que aparecem na personagem da mulher. Ela é uma bailarina. E nessas performances de dança e na forma como o espaço é organizado, na forma como os gestos acontecem na própria coreografia, você tem uma série de tensões que o regime narrativo vai mencionar só, não vai explorar tanto cenicamente no sentido da dramaturgia, do verbo, do diálogo, do personagem, mas que estão lá fortemente corporificadas, né? Tem a ver com a questão, por exemplo, da interrupção da gravidez, tem a ver com a questão de uma disputa, né, de egos desses dois artistas, um trabalho de um invadindo o outro, e como que ela vai usar as obras dele na coreografia. Isso é um momento de tensão e de resolução. Isso tudo está sensorialmente dado no regime coreográfico, né? E aí é isso que eu quero tratar, por exemplo, na análise do Pendular, porque aí de fato a gente se instalar num outro regime de relação corporal com essas imagens, né? Convocado pelo corpo que está em cena e pelo corpo fílmico. É isso. Aí o resto a gente deixa para conversa. Mas, assim, é só
né? Porque, na verdade, eu estou falando isso, eu resolvi falar desse jeito, porque isso tem orientado a forma como eu dou aula, tem orientado não só a forma como eu faço análise, mas a forma como eu dou aula, sabe? De ficar um pouco instigando os alunos a olhar para para ter esse tipo de olhar, então, comungar, né? Desse tipo de olhar para as imagens, né? Nessa relação aí dos corpos. Obrigada, gente. Legal, obrigada, Mari. Tem uma primeira pergunta para cada um e também, se alguém quiser fazer pergunta, pode ir se inscrevendo pelo chat. Para Mari, eu acho que é um pouco que você já ia começando a falar nesse adendo final, assim, e é uma coisa que da outra vez que eu vi seu sumário, provavelmente já tenha pensado nisso, mas agora acho que com mais clareza, até porque acho que o meu trabalho também encaminhou um pouco para essa direção, que é o quanto o que você busca, o seu foco está nos filmes ou é também uma modalidade de olhar, e que aí esse corpus, ele poderia, esse conjunto de filmes, ele pode sempre ser modificado, né? Que enfim, uma maneira mesmo de olhar para os filmes. E aí o seu trabalho, ele funciona não apenas para os filmes que você estuda, mas ele nos ensina a olhar para o cinema mais amplamente. Então, talvez você possa comentar um pouco isso, e falando das suas aulas, enfim. E para o João, queria primeiro contar, assim, que um pouco inspirada no trabalho de vocês e que eu acompanho de longe, esse semestre eu dei pela primeira vez História do Cinema Brasileiro, e aí, enfim, era um desafio, assim, para mim, mas propus um exercício para os alunos, que daí estavam cada um nas suas casas, nas suas cidades de origem, para eles irem pesquisar a história da primeira exibição de cinema na cidade deles. E eu não sabia o que ia dar, mas foi muito emocionante. E aí, enfim, tinha um aluno de Araraquara que contou que Araraquara era um polo importante e tal, mas ele é um aluno negro e ele contou que foi perguntar para a avó e para a família dele e de que não eram bem-vindos no cinema. Então, assim, foi... é uma espécie de um agradecimento torto que eu te faço, assim, e porque, enfim, pensei no seu trabalho para propor essa atividade que eu acho que esse ensino... Mas que eu queria te perguntar é um pouco dessa questão dos fluxos, que eu achei muito bacana da sua fala, de falar desse caminho da distribuição que não passa pelos centros tradicionais que a gente imagina, e de como isso nos obriga, talvez, a reescrever uma história do cinema brasileiro, pensando em centralidades que eram outras, né? Pensando nessa geografia do caminho pelos rios e na conexão com o exterior, que não necessariamente passava sempre pelo Rio de Janeiro. Enfim, talvez você pudesse comentar um pouquinho sobre isso também. A gente fala agora? O João está falando, mas está sem microfone, João. Fala, João. Desculpe. Acho que sim, fala agora, né? A Lúcia responde. Não, queria trazer aqui uma questão importante que surgiu outro dia lá nessa apresentação que aconteceu ali com o Rafael também, muito interessante, que é o que você está falando aqui, quer dizer, essa ideia da gente uniformizar, ou vamos colocar a palavra, universalizar o Brasil, entendeu? A partir das capitais, principalmente a partir do Rio de Janeiro como capital, é totalmente errada. Esse exemplo que eu estou trazendo aqui, né, dessa questão da distribuição, cria um outro circuito completamente independente da história da chegada dos filmes nesses locais, da mesma maneira que a gente pode estender, isso ficou como uma questão importante outro dia nesse encontro, que é o da periodização. Não dá para fazer uma periodização, imagina um país como esse, não dá para fazer uma periodização
única, só baseada, por exemplo, no Rio de Janeiro, contar de tanto a tanto, é isso aqui. Não, as coisas aconteceram de forma diferente, entende? Simultâneas, em momentos diferentes pelo Brasil, situações, geografias, políticas, entende? Chegada mesmo das salas fixas, por exemplo, ela não se dá de uma maneira uniforme no país todo. Então, fica difícil também você fazer essa periodização. E da mesma forma que você está falando aí, Lúcia, uma coisa que eu acho importante nesse trabalho desse menino que você falou aí, que eu acho que tem a ver muito ali com aquela região de São Paulo, ali daquele momento, principalmente, e aí eu vou citar uma cidade especial, que é Campinas, onde você tinha, agora esse tema está voltando, esse tema entrou finalmente, a questão do racismo, finalmente, a questão do racismo está pautada, né, na sociedade brasileira agora de uma maneira trágica, mas é preciso isso, né, para as coisas entrarem aqui na pauta, a gente pensar, não foi feito esse estudo ainda direito, entende? Da questão hierárquica dentro das salas de cinema e de espaços reservados não só para pobres, como também para pessoas de origem afro-brasileira, entende? Campinas é uma cidade que tem exemplos de lá no início, né, anos 20, acho que até os anos 30, me parece, que tem exemplos dessa discriminação, entende? Essa história que esse menino trouxe para você aponta, traz um lado que é absolutamente urgente. Repara que a história vai cobrar. Nesse momento, essa questão vai ser cobrada dentro desse universo que a gente está estudando aqui. Bom, respondo, né? Lúcia, exato, quer dizer, é uma questão de olhar mesmo, sabe? Porque não é nem que dizer assim, porque a tradição da análise fílmica não prestava atenção nisso. Prestava, não é que não prestava, de certa maneira, mas não tinha, talvez, o devido protagonismo em função de uma tradição que era de base narratológica, da gente pensar representações, construção de personagens, desenvolvimento de trama, de enredo. Isso é muito forte, principalmente quando você começa a ter essa hegemonia do regime narrativo, né? O que eu acho que essa discussão com Tongani, ou a discussão que se faz a partir dos desdobramentos da ideia de cinema de atuações, né, na idade presente, de certa forma, essa relação de complementariedade, da gente treinar o olhar para um outro, será o olhar analítico, né, para um outro tipo de foco de análise, porque isso diz coisas, né, e muitas vezes coloca intenção, coloca um tensionamento, uma problematização do que está no próprio âmbito da narrativa, e que faz com que a gente fique instigado ou intrigado pelo filme. Porque, gente, assim, isso é a discussão da teoria dos afetos, né? Pensando a relação dos afetos no contemporâneo. As nossas relações, as nossas escolhas políticas, as nossas escolhas individuais, as nossas relações das mais diversas ordens, elas são pautadas por uma economia afetiva, por uma circulação de afetos, de fato. Quer dizer, e a gente esquecer isso, ou não problematizar a forma de teorizar isso, a gente está, na verdade, fazendo uma sexualização do próprio processo, não só cognitivo, mas do próprio processo político de estar no mundo, que é muito perversa, né? Então, esse é um primeiro ponto. E aí eu queria só citar uma questão, assim, de onde isso veio muito forte a partir dos estudos do melodrama, mas para mim também veio de uma maneira mais forte, enquanto pesquisadora e professora, com os estudos de pornografia. Porque o que a pornografia me ensinou? Analisar a pornografia, pensar a pornografia politicamente me ensinou, é que se a gente não presta atenção na coreografia, a gente só vai dizer as mesmas coisas moralistas que a gente diz em relação à pornografia, né? E a gente perde de vista uma potencialidade de ações e de obras que estão falando, seja do lugar ativista, seja do lugar mais contra-hegemônico, mas às vezes, inclusive, furando o circuito da pornografia mainstream, em que no âmbito da coreografia estão ali tensionando questões políticas muito, muito sérias, que tem a ver com gênero, que tem a ver com raça, que tem a ver com corpos racializados, que tem a ver com padrões de beleza,
e que estão ali tensionados no âmbito da pornografia. E aí eu quero contar um caso, assim, em 2016 eu fui chamada para fazer parte do núcleo criativo de uma série de filmes, desenvolvimento de filmes em Fortaleza. E um dos filmes tinha um diálogo com uma discussão, era produzido por uma mulher e um homem, e tinha um diálogo com a discussão da pornografia. E eles estavam muito preocupados em pensar ali nas coreografias que estavam dialogando com o universo da pornografia, e principalmente de uma pornografia BDSM, e aí, só para uma coisa à lá 50 tons de cinza, assim, mas é muito mais do que isso, mas enfim. Era muito assim, como é que a gente pode fazer essa pornografia, essa coreografia, que tem tanto um traço de uma violência de gênero contra as mulheres, e fazer isso do ponto de vista da mulher, né? E te retirar isso, né? Como é que a gente pode, subverter mesmo, né? E aí uma das coisas que eu estava discutindo com eles tem a ver com coreografia. Se você coloca numa coreografia que parece que é violenta e é a mulher que toma a ação primeiro de todos os gestos, então, por exemplo, uma coreografia sexual de sufocamento, e é ela, na cena, que pega a mão e coloca aqui, você já vira o jogo. E você vira o jogo no âmbito corporal, né? Você já desloca a ordem da ação moral, da ação política, né? Porque você está colocando ela num outro patamar e você está fazendo isso coreograficamente com o corpo. Se a gente não presta atenção nisso, o que a gente vai dizer daquela cena é somente repetir ideias de violência, por exemplo, entendeu? Subjugação, enfim. Então, é isso que esses estudos me ensinaram, e é essa ideia do olhar mesmo. Então, de fato, você tem toda razão, né? É esse corpus fílmico, porque eu acho que esse corpo fílmico traz essa atenção de uma maneira mais forte, mas é uma mudança de um olhar analítico, que não é abandonar o outro, não, tá? Não é, então, a gente abandona a tradição narratológica, não é isso. A gente não precisa abandonar, né? Assim, a gente precisa... É uma defesa dessa interconexão fluida entre essas duas tradições, da representação da narratologia e do regime expressivo das atrações. Obrigada. A gente tem 2 inscrições, então a Carol vai fazer uma pergunta para a Mari e o Fabião uma para o João. Acho que a gente pode fazer as 2 juntas e aí vocês respondem, tá bom? Tinha uma pergunta do Fred ali para a Mari no chat também. É mesmo, desculpa. Obrigada, Rafael. Aí eu respondo junto quando... Oi, Mari. Eu queria te fazer uma pergunta, já queria te fazer, e foi bom que você citou esse exemplo do núcleo criativo, porque eu sempre me pergunto até que ponto está a intenção, né? Mas você está falando de um exemplo que surgiu de uma questão narrativa, né? Como que a gente narra de outra maneira a partir de uma coreografia. Então, e aí eu tenho lido mais sobre estudos de roteiro, e aí eles tentam, nos estudos de roteiro, ultrapassar, assim, tensionar uma ideia de screen work, que é assim, como que esse trabalho na cena funciona, independente de ser uma questão de roteiro, ou de coreografia, ou de edição, e ser um trabalho conjunto, em equipe, que funciona a favor de... em favor da narrativa, assim. Aí eu queria fazer essa provocação que para mim, e aí tem um pouco o que eu pensei no mestrado ainda, sobre o quanto coreografia narra, por mais que tenha sido de outra maneira ou de outra forma, eu acho que acaba contribuindo, assim, essa tensão, assim. E às vezes uma dança, por exemplo, assim, contribui muito para uma caracterização de personagem tão forte, né? A maneira como dança, a maneira como faz os gestos, que aí eu me pergunto, assim, eu que também estou estudando com você, no SESC, pensando, eu me pergunto, sei lá, como é que a gente
como que a gente, às vezes, eu fico assim bastante em dúvida, assim, como sai dessa ambiguidade, dessa tensão, dessas coisas que se reforçam. E para o João, eu só queria fazer um comentário, assim, porque é muito bom te ouvir falar sempre, eu sou seu maior fã. E fiquei pensando, nesse ano de 2020, me deu vontade de chorar, assim, só de pensar. Na sala de cinema, assim, que eu nunca mais fui, não sei, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se puder. Posso falar para Pode sim. Carolina? Rapidinho, Carol. Obrigado aí pela fã. Você veja, esse ano, né, um ano absolutamente atípico, né? Tem gente dizendo que vai ser a pá de cal, né, para a sobrevivência das salas de cinema. É possível, entendeu? É possível. Por outro lado, não sei, já se falou tanto da morte do cinema em tantas instâncias, entende? Vem se falando da morte do cinema, principalmente quando apareceu a televisão, já foram decretadas várias vezes ao longo da história a morte do cinema. Pode ser que não acredito nisso. Acho que certamente vão diminuir salas que não vão aguentar mais, entende? Mas eu estou acompanhando, é uma coisa que eu acho que é importante aqui, eu estou acompanhando esses cinemas no exterior que fecharam, abriram e agora fecharam de novo. As formas em que eles estão tentando sobreviver durante a pandemia, e tem tido coisas bem interessantes. Claro, o drive-in é uma outra, foi a primeira resposta essa, mas tem tido umas respostas interessantes, sabe? Assim, da propaganda, é muito curioso, assim, nesse momento, falando elogiando tudo que era contrário antes, elogiando a escolha, imagina, como se você tivesse do conforto individual que você agora tem na sua casa de poder ver o lançamento de tal e tal filme, entende? O próprio cinema fazendo esse anúncio, porque através daquele cinema você baixa o filme. Repare, então, novos contratos, novas formas, né, de comercialização do filme, que segura o cinema ao mesmo tempo, mas também abre esse espaço, amplia da fruição individual, entendeu? Agora, o que eu sei, o que vai acontecer, certamente, repare, essa área que a gente está colocando aqui, o ano que vem vai ser... Você já fez a primeira... Eu estava esperando essa pergunta logo como uma das primeiras, entende? Está todo mundo perguntando isso. Todo mundo levantando muitas questões. Sabe o que vai ser do cinema? O ano que vem, o que vai ter de trabalho, de paper, de pesquisa, sabe? Daqui a 3 anos, 4 teses, vão vir teses de doutorado sobre a sala de cinema e a pandemia. Já estou prevendo aqui, assim, até... enfim, estruturas disso, mas o tema está na pauta. O que aconteceu com o Socini também, que a gente está falando? Eu, por questões pessoais, eu tive que adiar. 2 vezes a gente ia ter um Socini em casa, com quem eu ia ter um papo, como a gente está tendo aqui, era uma conversa, não era uma conversa muito aberta sobre exatamente esse momento atual, com Ross Melnick, que é um desses pesquisadores de ponta desse tema, amigo nosso. Marcamos 2 vezes, as 2 vezes tivemos que adiar. Uma por uma questão minha, outra por uma questão dele, entende? Vai ficar provavelmente para março, abril. Não queria adiar muito isso, não. A gente queria estar discutindo isso no calor da hora, exatamente nesse momento. Provavelmente março, abril, está tudo indo muito rápido, pode ser que a gente tenha um outro cenário, né? Vamos ficar atentos. Bom, primeiro vou responder o Fred. Fred, nunca isolado, não. Porque eu acho até que, na verdade, eu entendo até por questões metodológicas, de repente, você isolar cor, um elemento, né? Cor, enfim, gestos e tal. Mas eu acho que eu tento não fazer isso, porque acho que isolar acaba corroborando uma certa polarização, sabe? Como se você tivesse
Congelou. Polarização que está um pouco na raiz, um pouco, talvez, desses questionamentos, assim, de que parece que tem que ser ou a narrativa ou esses elementos um se sobressaem ao outro. Então, não acredito muito nesse tipo de isolamento de um elemento só, não, porque é um todo, assim como essa experiência sinestésica, essa experiência da relação entre conhecimento, significado e afeto e corpo e sinestesia, ela é um todo, gente. A gente não experimenta ele separadinho, não. Na teoria a gente pode separar, mas a gente experimenta assim, esse vulcão, sabe? É assim que acontece na vida e é assim que acontece com as obras, né? Então, assim, não eu tento não fazer essa separação como uma atitude teórico-metodológica, tá? E, Carol, tem um pouco a ver essa minha resposta em relação a isso que você está falando, né? Eu acho que, como é que a gente pode pensar, quer dizer, essa coreografia, construção de figurino, construção de gestualidade, avança a narrativa, sim, ela está numa relação de interconexão fluida. Ela está conectada, a ideia de reversibilidade é essa, né? Reversível significa que são instâncias que eu entendo como separadas, mas que elas se interconectam em que uma passa pela outra. Passar pela outra significa que, ao passar, eu carrego dessa passagem isso, né? Então, uma passa pela outra, então elas estão sempre nessa relação, né? Passa a ponto que uma se reverte na outra, essa é a ideia fenomenológica da reversibilidade, né? E aí eu acho que, quando a gente pensa, quando você fala assim, mas a coreografia contribui para a narrativa, ou constrói essa narrativa, eu acho que, na verdade, o que a gente está falando é que constrói uma ideia de sentido e significado, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é que ela constrói a ideia de sentido e significado, ou seja, ela consolida os sentidos e os significados políticos mesmo, né, e de entendimento cognitivos do filme, da obra, por conta dessas duas instâncias. Então, eu acho teoricamente importante demarcar que são instâncias diferentes, né? Mas não como instâncias que não se sobrepõem, que são opostas ou que não contribuem. Então, quando a gente fala isso, que a coreografia avança a narrativa, ou ela constrói a narrativa, aí essa narrativa aí é aquele N maiúsculo, é narrativa benjaminiana, é sentido, né? Não é narrativa no âmbito regime narrativo do storytelling. O regime narrativo do storytelling, não. Desculpa, não. Ela está junto, né? Mas não tá fazendo junto. E isso me leva a crer, por que eu estou falando isso também? Nas análises, raramente as análises do musical, do número musical, estão pensando coreografia especificamente enquanto coreografia. Estão falando disso, estão falando como ela resolve na cena, mas elas vão descrever o enredo da coreografia. Elas não vão descrever gestualidade, ritmo, porque aí a gente precisa de outro vocabulário. Aí, novamente, estudos de pornografia, né? A Susana Pazzoni vai falar disso. Ritmo, captura, o próprio termo coreografia, para poder analisar. Não é construção de olhar, posição de olhar, né? Não é só isso. Quer dizer, isso também é importante, mas não é só isso. A Helena Del Rio, quando analisa, por exemplo, uma cena do casamento de Maria Brown, ela vai falar de como o ritmo do gesto da personagem da Maria Brown, né, é diferente do resto do ritmo dos gestos da cena, e isso coloca uma tensão, como que o ritmo do gesto da mão da Petra, as lágrimas amargas de Petra von Trapp, vão antecipando toda a tensão nervosa que aquele corpo vai vivenciar ao longo, que aquela personagem vai vivenciar ao longo do filme. Então, é esse olhar, né, que eu acho que... E isso está em oposição ao plano do regime narrativo? Não está em oposição. Mas é importante olhar como coisas diferentes, porque senão a gente não dá o devido valor, talvez, a essa dimensão sensorial nas nossas relações políticas. E o que eu acho que uma das coisas que o Brasil, nos últimos anos, nos ensina é que a gente faz as coisas por sensorialidade, por afeto, gente. A gente votou por afeto, a gente vota por isso. E afeto não é só coisa positiva, não, tá? Afeto não é só um afeto carinho, afetuosidade, não. Afeto são intensidades sensoriais, né? Então, quando a gente vota por medo, quando a gente se relaciona com as pessoas por medo,
a gente está numa apreensão cognitiva política pautada numa economia afetiva, numa economia, né, sensorial também. Então, a gente precisa considerar isso, ou por raiva, ou por um sentimento melodramático de o coitadinho do perseguido, né? Enfim, essas coisas estão na pauta, né? Legal. Fabian e o Fred queriam fazer uma pergunta para o João Luiz. Então, Fabian. Ele tinha falado, não? Que ia fazer uma pergunta para o João? Vou tentar aqui ser breve, João. Na verdade, primeiro, um sonho que eu tendo tido recorrentemente nessa pandemia é que eu estou dentro de uma sala de cinema. Um sonho frequente, eu sonho que eu estou vendo um filme dentro de uma sala de cinema. Mas assim, o que eu vou, na verdade, não é bem uma pergunta, é mais pensando alto junto contigo. Eu acho que assim, é interessante pensar esse outro circuito, né? Você comentou sobre é impossível não pensar isso num país continental como o nosso. E aí um pouco, sei lá, algumas reflexões do que eu estou lendo sobre a formação das cidades latino-americanas. Como o cinema, né, se fala muito como um fenômeno basicamente urbano, né, até, inclusive como uma experiência da urbanidade, né, como um lugar que vai, principalmente ali nos primórdios em que essas cidades estão inchando, né, principalmente com grande fluxo migratório. Então, vou dar um exemplo, talvez paradigmático, é Buenos Aires, né, uma cidade que em determinado momento, basicamente metade da população da cidade vai ser formada por imigrantes. Então, isso vai ser uma questão, isso vai ser algo para aquelas elites políticas e intelectuais que você vai ter que transformar, né, esse italiano, esse judeu, esse espanhol em argentino. Vai ter que argentinizar essas massas que estão vindo aos borbotões, né, Europa. E o cinema, acho que vai ser um espaço, acho que tem como você argentinizar esse público. Isso está nos filmes, para mim, isso é uma questão que está no cinema silencioso argentino. Para mim, é argentinizar esse público imigrante. Estou dando exemplo argentino, que acho que é meio paradigmático, que acho que só próximo do caso de Buenos Aires, seja o Uruguai, né, o Montevidéu, em que você vai ter uma cidade que tem um peso tão grande, né, acho que nós não temos algo parecido. Nesse sentido, diferente dos nossos vizinhos, a gente teve 3 capitais. Você para pensar, uma coisa muito, muito estranha. Os espanhóis, isso é muito estranho. Você falar que a gente teve, ao longo da história do Brasil, a gente teve 3 capitais, né? Coisa esquisita isso, né? E aí, refletindo um pouco sobre como pensar, né, esse espaço da urbanidade, como essa relação com o público. Esse exemplo que você acabou de falar de Campinas, né? Assim, como acolher, né? Como foi o cinema como um lugar pedagógico, né? Um lugar que vai te ensinar como você deve se comportar numa cidade, né? Acho que isso tem esse papel. Então, essa é mais deixa eu ouvir sobre isso. Boa pergunta, boa reflexão, Fabiano. Repara, o que você está colocando é uma questão de cunho sócio-histórico. Repara, tem a ver com as imigrações, com esse movimento migratório, né? Como é que isso se deu? Isso se dá, claro, Estados Unidos, Brasil, toda a América, né? E outros lugares também. Como é que o cinema respondeu a isso? É uma pergunta. Repara, isso abre, dentro desse universo, uma subpesquisa. Repara, é tão rico isso que vai abrindo. Esse é um caminho, entende? O que eu responderia são 2 coisas, em princípio, contraditórias que estão no cinema. A primeira é democratização, nesse sentido que você fala da absorção, né, de um processo de assimilação de diferenças culturais, de diferenças linguísticas, de diferenças raciais. Então, o cinema oferecendo isso como emblema de modernidade. Isso é interessante para pensar na formação das cidades. Então, o espaço público com ingresso, vamos pensar assim, relativamente barato, numa época em que ele era a maior atração, e recebendo e acolhendo, mesmo separando ali dentro, plateia, balcão, outro balcão, poltrona X, poltrona Y, tal, banco, entende? Há uma hierarquização. Então, mas de qualquer maneira, estou pensando pelo lado da democratização. O outro, no Brasil, vou falar de São Paulo e Rio, principalmente. Você tem uma segmentação de público que responde à questão da imigração.
dois exemplos bons. Em São Paulo, a questão do Japão, do público japonês, com um circuito de salas de cinema que eu conheço, não teve nenhum outro lugar do mundo fora do Japão, né? Você tem, inclusive, aquela integração vertical entre produtora, distribuidora e exibidora, com cinemas que pertenciam, por exemplo, a Shochiku, a Toho, a Toei, né? Então, isso é São Paulo. E aqui no Rio de Janeiro, a gente tem experiências, por exemplo, bem interessantes, uma delas estudada por uma orientanda, imagina, a Ida Rosenfeld, lá de trás, que foi pesquisar o cinema Yiddish no Rio de Janeiro. Então, tinha ali, onde hoje é o Orly, aquele cinema fechado ali, pornô, ali na Álvaro Alvim, você tinha ali um outro, chamava São José, um cinema ali que se especializou durante a década de 30, isso, em cinema Yiddish. Então, repara, no Rio de Janeiro, você tinha muitos desses filmes sem legenda em português, o que é interessante, entende? Ida Rosenfeld, a gente tem um trabalho dela, está no nosso TCC, um trabalho que poderia ter sido dissertação de mestrado, é grande, muito bom. A Ida hoje está fazendo doutorado, conseguiu uma bolsa, está lá em Israel, está lá em Tel Aviv, foi agora há pouco, está fazendo doutorado lá. Então, repara, são coisas, né, ao mesmo tempo que você tem... Não estou dizendo que uma exclua a outra, digamos até que, no caso de São Paulo, os cinemas da cultura, tem um livro bom sobre os cinemas de São Paulo, muito bom, e a imigração japonesa, que ele em si fosse democrático mas ele era segmentado, ele responde diretamente à questão de um público imigratório. Legal. Felipe, você está por aí? Você quer fazer a pergunta para o João? Eu acho que ele tinha escrito aqui que ele queria saber mais... Felipe Davison, não era? De repente eu vi o nome dele. O livro das salas de cinema em Pernambuco. Está ele ali. Fala, Felipe. Acho que ele está falando que ele está com um problema, não pode falar. Bota por escrito. Escreve a questão. Bota por escrito. Gente, enquanto o Felipe escreve, vamos só lembrando que amanhã é o último dia, então, né? A gente vai ter, da mesma forma, 5 apresentações divididas em 2 blocos. E o que mais que a gente costuma falar? Que começa às 10 da manhã. E que é bom entrar um pouquinho antes, para a gente começar na hora, né? E o Felipe já escreveu, né? Ele está querendo saber mais informações sobre essa pesquisa das salas. Felipe, não é Recife, tá? É o sertão, é bem o sertão, é a região ali do Pajeú, sertão do Pajeú, cidades ali, são 16 cinemas. É a Bruna Tavares, aí de Pernambuco, e é um grupo de pesquisadores que vem da área de história, tá? Bruna Tavares. Qualquer coisa eu te passo, eu tenho esses contatos e tudo, eu te passo isso, se você quiser, que são pessoas muito legais. Legal, então. Será que a gente, então, encerra por hoje? E nos encontramos amanhã, às 10 aqui. Obrigada, gente. Foi ótimo. Obrigada. Bom almoço, obrigado aí para todo mundo. Tchau. João, foi ótimo te ouvir. E você também, Marcador. Deixa eu fazer uma pergunta antes do pessoal sair. Eu via perguntas ali, comentários no chat, mas não dá. Você está prestando atenção? Estava prestando atenção na